histórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro. Juliette. É isso aí. Tá retinho? Tem que ficar ator depois ficar. Isso aí, tá gravando? Não, já que eu falar, começa e começa. Pode começar? Primeiramente, queria agradecer ao Fernando pela entrevista aí realizada, a oportunidade que ele cedeu o espaço para nós aí. Queria falar antes de tudo que somos colares de coração. Queria só agradecer aí pela entrevista. Bom, é um prazer estar aqui contigo, Wesley, com o Eduardo, são colorados. Eu sempre estou à disposição dos colorados, né, para conversar, falar sobre o nosso clube, falar sobre futebol, falar sobre a vida. É bom que isso aconteça, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo uma dificuldade muito grande, que é a pandemia, que está afetando todas as relações, todas as atividades, a economia, o futebol principalmente. E eu tenho então muito prazer de estar em contato com vocês, aguardando aí que vocês façam as perguntas que desejarem. Bom, Fernando, primeiramente, da onde que surgiu a oportunidade, o interesse em assumir a presidência do Inter? No começo. É uma longa história, né? Uma longa história. Eu jamais pensei em ser presidente do Internacional, fui torcedor desde os 6 anos de idade, né? Tive uma trajetória acompanhando o clube em todos os jogos, a maioria dos jogos do Beira-Rio, grande, 2 ou 3 jogos só eu não assisti até me tornar presidente. Sempre presente nos jogos do Beira-Rio, muitos jogos fora daqui, no interior, fora do estado. Me tornei conselheiro em 1982, depois fui do departamento jurídico, passei por vários cargos do clube, até que em 95 eu passei o meu filho começou a jogar no Internacional, Martin Carvalho, e o setor das categorias de base era um setor que estava sucateado, estava desorganizado, e eu como pai me propus ajudar de alguma maneira e acabei, né, sendo indicado para diretor da categoria de base do clube. E isso acabou tendo um resultado positivo, nós revelamos vários jogadores, conquistamos títulos, né, passamos a vencer grenais, coisa que não acontecia naquele momento. E terminado esse período, que foi em início de 98, eu aí passei a acreditar, né, tendo em vista aquele trabalho realizado num setor do clube, que era possível aquele tipo de trabalho ser implementado no clube como um todo, né? E as pessoas também começaram a acreditar nesse processo, e aí sim eu passei a achar que poderia ser presidente internacional, no final de 97, início de 98. Concorri à eleição, não nesse ano, mas na eleição seguinte, que aconteceu em 2001, né, e perdi a eleição, aliás, em 99, para os anos de 2000, 2001. Fui derrotado, mas sempre ficou aquela vontade de dirigir o clube, de dirigir o grande Internacional, que estava adormecido naquele momento, sem muitos títulos, sem vitórias em grenais. O nosso confronto com o adversário era bem inferior, né? Nós estávamos inferiorizados no Rio Grande do Sul. E aí me tornei presidente em 2001, no final de 2001, para a gestão 2002, 2003. E a história, o resto da história você sabe, né? O time cresceu, conquistou títulos, felizmente. Não foi um trabalho isolado, né? Foi um trabalho de muitas pessoas, de muita gente. Muitas pessoas participaram. Eu não tenho a paternidade do que aconteceu, porque não fosse a participação de todos, nós não teríamos atingido o que atingimos. Aquele time de 2006, formado ali com, não digo estrelas, né? Mas um time bem encaixado. Ele começou dali a partir de 2005 ali? Não, ele começou em 2003, na verdade. 2003. Teve gente que pavimentou o caminho, né, e a gente foi alterando. É assim que se faz futebol, na minha avaliação, né, com planejamento, com sistema, preservando no vestiário muitos jogadores do ano anterior, né, tentando agregar qualidade, agregar experiência. Foi isso que nós fizemos. Então o time de 2004, quando veio Fernandão, depois 2005 veio Tinga, Índio, depois veio Fabiano Heller, Fabinho, antes tinha chegado o Klemer, Alex, né? Ceará chegou em 2004, 2005, enfim, o nosso grupo foi se formando ao longo da história, né? Ao longo daquele período. E isso foi fundamental para que nós chegássemos naquele ano de 2006, que foi o ano das grandes conquistas,
com condições de vencer o São Paulo, que era o campeão do mundo, e vencer o Barcelona, que era o melhor time do mundo, né? Então, realmente foi um processo, não foi uma coisa que se estabeleceu imediatamente. Não se decretou, vou contratar 10 jogadores, 11 jogadores e aí isso vai dar certo. Isso não acontece. O futebol é assim, né? É planejamento, é sistema, é processo, é não se preocupar com o que os outros dizem, né? Tu tem que fazer pela tua cabeça, junto com as pessoas que estão trabalhando naquele entorno. É um conjunto, né? Exatamente. E se as críticas são naturais, é da vida do dirigente sofrer críticas, só que a crítica não pode afetar o que tu pensa e não pode afetar o teu trabalho. Se tu a cada crítica tu muda o que tu pensa, tu muda a tua estratégia, muda o teu procedimento, não vai dar em nada, né? E é exatamente isso que o Internacional tem que fazer agora, né? Que temos uma nova gestão, uma gestão que está assumindo, e a nossa postura, a minha postura pessoal é de dar força, é de acreditar, é de acreditar que as coisas vão ser feitas da melhor maneira possível. Vamos dar tempo aos dirigentes que ganharam a eleição para que eles exerçam, né, o seu trabalho, para que eles coloquem em prática aquilo que afirmaram que fariam na campanha eleitoral. É assim que as coisas devem acontecer, com o clube pacificado, com o clube sem críticas, com o clube sem oposição. Claro que a oposição é importante, que a oposição fiscaliza, mas num primeiro momento nós temos que dar tempo para que as coisas aconteçam segundo a visão de quem ganhou a eleição, de quem está mandando no clube hoje. E falando em contratação, foi tu quem trouxe o D'Alessandro pro Inter. Hoje em dia tu tem alguma Relação com ele, alguma coisa? Sim, tenho ótima relação. Aliás, a maioria dos atletas que trabalharam comigo, nós temos até um grupo, né, de atletas que trabalharam de 2002 até o final da minha participação, que foi em 2010. E diariamente nós falamos, o D'Alessandro é um deles, todos, né, todos os grandes jogadores do clube nesse período fazem parte desse grupo. O D'Alessandro se tornou um amigo pessoal, hoje a gente tem contato fora do futebol. Ele vai jogar no Uruguai, mas a ideia dele depois é retornar ao Brasil e morar no Brasil, em alguma atividade, né, fazendo alguma atividade. E é um jogador diferente, né, um jogador que entrou para a nossa história como um dos maiores, né, que atuaram com a camisa vermelha, e eu tenho uma ótima relação com ele. Aproveitando esse gancho ali, tu acha que ele teria vaga no time titular esse ano, 2020, 2021? Eu acho tu acha que foi boa a saída dele? Não, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? E o D'Alessandro entendeu que o ciclo dele tinha terminado no Internacional, pelo menos nesse momento como atleta. E acho que tudo acontece na hora certa, e aconteceu na hora certa. Ele já vinha sendo preterido em alguns jogos, ele já não tem mais a mesma desenvoltura que tinha no passado, e ele tem que sair no momento em que ele ainda esteja em alta, né? Ele ainda seja um grande ídolo, que o seu futebol ainda deixe saudade, porque no momento em que tu supera um determinado nível, né, que tu passa por uma determinada idade, as tuas forças vão reduzindo, a tua capacidade física reduz, é claro que o teu rendimento também reduz. E nós não podemos perder de vista o grande D'Alessandro, que foi tão importante para nós, que foi tão representativo para a torcida, que teve tantos resultados positivos. Então ele definiu que a sua saída seria agora, e definiu na hora certa, porque é exatamente para que nós, colorados, nós torcedores, fiquemos com a imagem do grande D'Alessandro, do grande vitorioso que ele foi, do atleta ímpar que ele se tornou no Internacional. Sobre o nosso outro ídolo, o Fernandão, o que mais te chamou a atenção dele quando tu trouxe ele pro Inter? Quem te passou a informação? Ele estava jogando aonde? Qual Não, o Fernandão eu acompanho, como sempre, né? Eu sou uma pessoa que acompanha muito futebol, e os atletas que nós contratamos, o Fernandão, o D'Alessandro, o Yarley, né, o Alex, todas essas contratações que deram certo, ocorreram fruto de uma observação anterior. O Fernandão, ele foi indicado para mim como diretor da categoria de base nesse período que eu referi a vocês, do inicial meu, logo que meu filho passou a ser atleta do Inter. Ele foi indicado pelo Odair, treinador, que na época era jogador, e pelo João Gabriel, goleiro daquela equipe júnior daquele período. Eles foram convocados para uma seleção, e nessa seleção estava o Fernandão. Também estava o Gabiru, também estava o Alex, que jogou no Palmeiras depois, também estava o Perdigão. Eram jogadores que depois se tornaram, até alguns se tornaram ídolos do Internacional, mas lá atrás não se esperava que fossem jogar juntos. E na época o Fernandão era um jogador de área, jogava no Goiás, tinha 18 anos, e eles, sabendo do meu gosto por jogadores altos para jogar de centroavante, eles me trouxeram a informação: olha, tem um jogador no Goiás, que foi nosso companheiro na seleção, né, que é exatamente o perfil que o senhor gosta e tal. Tentei contratá-lo naquela época, mas o preço era muito alto, né, não deu.
E eu fiquei acompanhando a carreira, né? Ele se tornou logo titular do Goiás, teve destaque, foi jogar no Na Olympique, França, né? foi jogar no Olympique de Marseille. Do Olympique ele foi para o Toulouse, retornou ao Olympique. Quando retornou ao Olympique, ele queria retornar ao Brasil. Informação que eu obtive através do Marabá, que era um volante que jogou no Inter e que havia jogado com ele no Goiás. E em função dessa relação do Marabá com ele, eu fiz o contato. E ao fazer o contato, desde logo ele manifestou interesse e acabou vindo para cá e se tornou o maior ídolo da nossa história. Vou aproveitar um pouco dessa história, o Abel, que é muito importante também na história do Inter, né? Tu acha que com a saída do Kudê, ele era o preferido para começar ali a nova etapa ali, Na depois verdade, da saída? o Kudê, ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu acho que o Kudê é um excepcional treinador. Acho que ele conseguiu muito com o nosso grupo, conseguiu ser líder em várias rodadas, participando de mais de um campeonato, de 2, estava participando de 3 campeonatos quando saiu. Acho que foi uma pena ele ter saído, isso é uma coisa. Outra coisa é o Abel, que é o maior treinador da nossa história, né? Pelos títulos que conquistou, pela pessoa que é, por tudo que ele representa. Logo que o Abel chegou, afora o Covid, que impediu a ele de participar efetivamente dos treinamentos, dos jogos, ele tinha que ter um processo de ambientação, porque o Kudê pensa futebol de uma maneira e o Abel pensa futebol de outra maneira. E aqui eu vou fazer um parênteses, futebol tu pode ganhar de várias formas, desde que tu tenha convicção. O Kudê acha que é adequado jogar como ele jogava, tem convicção disso e tirou resultados disso. O Abel, quando assumiu, teve que mudar o processo, né, de atuação do Internacional, demorou um pouco, agora ele encaixou, está jogando de acordo com a sua orientação, né, colocou inclusive um menino que não vinha atuando, que é o Caio Vidal, colocou o Praxedes, que são jogadores que se adaptam à sua estratégia. E eles estão gradativamente crescendo, dando certo, temos 5 vitórias em sequência. Então, para cada momento, é uma decisão, né? E para cada momento diferente, tu tem que ter uma posição diferente. Queria, pra gente finalizar agora com o Fernando, tu acha que a gente vai conseguir beliscar esse Campeonato Brasileiro hoje? Tu acha que tem possibilidade depois? Os resultados estão nos ajudando. Ontem, por exemplo, no jogo que nós tivemos contra o Goiás, nós não jogamos bem e conseguimos vencer. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Os adversários acabaram perdendo pontos preciosos, no caso o São Paulo e o Flamengo. O próprio Grêmio, que também se credencia nesse momento a ser um adversário, perderam pontos para times, né, que não estão na ponta de cima da tabela. O Santos, a exceção do jogo contra o São Paulo, o Santos está disputando 2 competições. Sim. Mas é possível, né? É possível. O Abel acertou a mão, embora não tenha jogado bem, repito, mas conquistou a vitória, teve uma posição, uma atuação defensiva sólida, que é importante para conquistar um título faltando 10 jogos. Eu acho que a gente tem toda a possibilidade, principalmente porque há uma alternância aí entre os ponteiros no que diz respeito a boas atuações. O São Paulo vinha de grandes atuações, decresceu muito de produção. A queda na Copa do Brasil para o Grêmio afetou certamente a questão da mobilização, a questão do estado anímico. O Palmeiras está envolvido em várias competições, está distanciado também, mas é uma boa equipe. O Flamengo é a melhor equipe, na verdade, só que não vem jogando bem. O Rogério Ceni ainda não conseguiu encontrar a melhor forma de atuar. O Atlético Mineiro, que joga hoje à noite, é um adversário importante. Acho que o Atlético Mineiro hoje, né, passa a ser o grande inimigo, né, juntamente com o próprio São Paulo, que está na liderança. Mas nós temos toda a chance de conquistar o título. Esperança não vai faltar. Certamente, a torcida e a esperança